Não tem nada a ver comigo. E era cada dia, até que a Bíblia diz que ela agarrou José. Ela agarrou José e disse, não, você vai estar comigo, sim, senhor. E José, então, saiu correndo. E como José tinha uma capa, ele colocava por cima da sua roupa, ela conseguiu arrancar a capa de José naquela luta, ficou com a capa nas mãos. E então, ela gritou e disse, olha, este hebreu veio aqui para me insultar, e ele queria se deitar comigo. Eu gritei, me inventou uma história. E colocava José na prisão. E ele ficou na prisão aproximadamente 2 anos. Mas é uma coisa impressionante. Quando aquela mulher trouxe a proposta indecorosa, sabe o que José disse? José disse, iria eu pecar contra o meu Deus? Iria eu pecar contra o meu Deus? Mas ele estava longe, gente, ele estava longe. Ninguém ia ver. Iria eu pecar contra o meu Deus? Não importa onde você esteja, não importa com quem esteja, o seu caráter, você é a luz, você fala, porque o Evangelho está na sua vida. Então o seu exemplo, a sua atitude vai dizer muito do que você crê. Satanás vai fazer tudo para lhe derrubar, porque ele quer envergonhar a igreja de Jesus, ele quer destruir a família, então ele vai usar de todos os artifícios. José disse, eu não vou envergonhar o Senhor, prefiro sair correndo. E ele correu, mas foi parar na prisão. Vejam o que a fidelidade muitas vezes pode levar à prisão. E ali na prisão, diz a palavra de Deus, quando José chegou, ele tornou-se o chefe ali dentro da prisão, o responsável pelos outros presos. O carcereiro entregou tudo nas mãos de José. Onde vai o homem de Deus? Onde vai a pessoa comprometida com Deus? Onde vai a pessoa que realmente dá o seu testemunho a respeito do que crê e do que professa? Onde ele está e onde ele possa ir, ele sempre vai estar brilhando. E José, na prisão escura, fria, como a luz começou a brilhar ali dentro, tornou-se o responsável. E a Bíblia diz que nada acontecia ali sem a permissão de José. Que coisa extraordinária esse homem de Deus. Foi tentado. Como é? Somos tentados. Mas a diferença está na resposta que você dá à tentação. E mais tarde, segundo a história, José sai. Quando houve aquele sonho que a gente lê, né? E José, depois diante de Faraó, interpretando o sonho tal de Faraó, e ele então torna-se o primeiro ministro de toda a terra do Egito. Primeiro ministro. Um homem primeiro vendido, depois assediado, depois na prisão e termina primeiro ministro de toda a terra do Egito. A Bíblia diz que Deus, ele recompensa os seus fiéis. Olha, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A alegria veio para José. A alegria veio para o povo de Deus. E aquele homem tornou-se uma bênção na terra do Egito. E os irmãos podem ver como ele salvou um país inteiro da fome por causa da sua fidelidade a Deus. Mas nós temos um outro exemplo, Eliseu, recusando o pagamento pela cura de Naamã. Está lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 16. 2 Reis, capítulo 5, 16. Naamã, como eu citei anteriormente, ele era um general sírio, estava leproso. E ele ouviu que Israel, alguém podia ajudá-lo. Ele foi e acabou na casa do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, então, disse a ele que fosse ao rio, mergulhar 7 vezes, e ele foi. E quando ele mergulhou, a sua carne ficou completamente limpa. Num gesto de gratidão, ele voltou à casa do profeta para lhe dar dinheiro. Era tudo que ele possuía, dinheiro, lhe dar um presente. E então ele voltando ali, versículo 2 Reis 5, 16, a Bíblia diz assim, então voltou o homem de Deus, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando pôs-se diante de Eliseu e disse, eis que agora sei que toda a terra não há Deus senão Israel. Agora peço-te que do teu servo recebas um presente. Recebas um presente. Eu quero lhe dar alguma coisa. Você me abençoou. Eu fui curado. Então olha aqui um presente. Olha a resposta do profeta, do homem de Deus. Olha a resposta do homem de Deus. Escute a resposta aqui do homem de Deus, versículo 16. Eliseu respondeu, vive o Senhor em cuja presença estou, que não receberei
na mão estou com ele para que eu tomasse, mas ele recusou. O profeta de Deus não abençoou aquele homem para que alguém fosse lá depois dar dinheiro a ele. É isso que eu não entendo com muitos pregadores, principalmente aqueles na televisão. Pregadores que usam o Evangelho, usam o reino de Deus para se enriquecerem de maneira desonesta, enganando o povo e levando o dinheiro do povo, dizendo que realmente Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Cuidado com esses falsos profetas. Deus não precisa utilizar a minha vida, e Deus nunca vai utilizar a minha vida para pregar o Evangelho, para abençoar alguém, para alguém vir a mim e dizer: se você fizer isso eu te dou isso, se você fizer isso eu te dou. Nada disso. Essa não é a chamada de Deus para aqueles que querem pregar o Evangelho e serem servos do Senhor. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça. Jesus nunca teve nada. Eu tenho muito mais do que Jesus tem. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, velho, mas tenho. Jesus não tinha nada disso. Eu tenho alguns bens e benefícios que Jesus não tinha. Ele não tinha nada. Então, se o meu mestre, o meu Senhor não tinha nada, por que eu vou querer me enriquecer com as coisas espirituais, as coisas de Deus? Isto é pecaminoso, irmão. Isto é pecaminoso. Isto é errado. E nós temos de ter cuidado, porque existe muita gente aí vendendo o Evangelho. Muita gente por aí vendendo o Evangelho. E nós precisamos ter cuidado. Então a palavra do Senhor diz que esse homem de Deus resistiu à tentação. Resistiu à tentação. Já pensou você não ter nada e alguém colocar esse dinheirão diante de você? É uma tentação. É uma tentação. E isso pode acontecer com você num momento difícil. Aquela tentação de usar determinado objeto, determinada coisa que você sabe que pode não lhe trazer benefício espiritual. Mas também há um outro exemplo, é o exemplo de Nabucodonosor. Daniel e seus companheiros rejeitando a bebida de Nabucodonosor. Vamos lá, Daniel no capítulo 1, versículo 8, o que é que diz a palavra de Deus? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. 1, capítulo 8. Daniel e seus companheiros foram levados à terra de Judá para a Babilônia, por Nabucodonosor. A Babilônia é hoje onde está o Iraque. Né? Então, eles foram levados lá. O que diz a palavra de Deus quando Nabucodonosor colocou toda aquela mesa farta, toda aquela bebida, toda aquela coisa estranha? Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e este deu a ele água e legumes a comer. Coisa extraordinária, uma tentação. Irmão, nós somos tentados em muitas e muitas maneiras, em muitas coisas. Precisamos ter cuidado para não cair nas ciladas do diabo. Lá, apóstolo Paulo falando em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, ele fala exatamente do que o crente precisa fazer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí Paulo diz, por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Não, é sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, neste século e deste século, em todas as hostes da maldade em todos os lugares. A nossa luta é terrível. Mas como que vamos vencer? Paulo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que bênção quando o crente tem o capacete da salvação, a espada do Espírito, a oração, o testemunho, a determinação de não se contaminar com as coisas do mundo, com a mesa de Nabucodonosor. Satanás vai colocar uma mesa diante de você, a mais atrativa possível para agarrar.
Mas se a sua fé está firmada no Senhor, nada e ninguém vai demover a sua fé. Nada e ninguém vai tirá-lo do caminho do Senhor. Mas você pode dizer, pastor, mas e se eu cair? Levante-se. Se você é crente, você pode até cair, como o salmista disse. O salmista diz, meus pés se resvalaram, e eu caí. Mas ele diz o quê? O Senhor me colocou um novo cântico na minha boca, e colocou os meus pés sobre a rocha. Então, se você vai cair, levante-se outra vez. Arrependa-se, volte-se para o Senhor. Deus não quer que o crente tentado, ou que tenha cedido à tentação, ou caído em tentação, fique onde está. Ele quer que você comece tudo de novo, porque Ele perdoa. E não importa. Não está aí a história do filho pródigo?